Hoje nós vamos falar da prosa romântica no Brasil, né? Ao contrário da poesia, a prosa ela não se divide por gerações, ela se divide por temas, né? Nós temos prosa romântica indianista, prosa romântica urbana, prosa romântica regional e prosa romântica histórica. Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho dos aspectos gerais da prosa, né? Vocês vão observar que algumas características que nós exploramos na poesia, elas se repetem na prova. Primeiramente, o primeiro romance romântico que foi publicado foi O Filho do Pescador, de Antônio Gonçalves, de 1843. Né? Mas esse romance não é o romance que é lembrado pela cátedra, né? Pelos críticos. O romance que é lembrado é A Moreninha, do Joaquim Manuel Macedo, publicado em 1844. Por que esse romance ele é lembrado como o romance de início do romantismo, né? Porque ele é o primeiro romance publicado em folhetim, né? Ou seja, no século XIX, a maioria dos romances românticos eles eram publicados em capítulos no jornal, né? Cada semana ia sendo publicado um capítulo, né? Que era o folhetim, e as pessoas iam comprando as revistas ou jornais para irem sabendo o que acontecia no capítulo seguinte. E é interessante porque a nossa novela brasileira ela tem origem no folhetim romântico, né? Essa questão do capítulo, né? De você ter um casal de protagonista, né? Do final feliz, são características advindas do folhetim romântico, né? Bom, observem que algumas características românticas elas vão se repetir. Por exemplo, a qualificação das personagens, né? Vocês vejam que os protagonistas eles sempre têm características positivas, né? São bonitos, são honestos, né? No caso da mulher, ela é boa mãe, boa dona de casa, né? Aliás, essas personagens elas estão inseridas num contexto patriarcal da época, né? Muito embora a gente esteja estudando o romantismo, a gente tem que entender que no século XIX a mulher estava inserida num contexto patriarcal. Então, o que se esperava dela, né? Qual é a imagem da mulher no romance romântico? É uma mulher que é boa dona de casa, boa mãe, submissa ao marido, né? Caminha-se para um casamento harmonioso, né? E a prosa romântica ela é uma prosa que valoriza o núcleo familiar. Em relação à Moreninha, a gente tem uma história bem simples, porque parte-se de uma aposta entre dois rapazes, o Felipe e o Augusto, né? O Felipe ele aposta que o Augusto, que é um dos melhores amigos dele, nunca vai se apaixonar, né? E aí, na sequência, eles vão para a ilha de Paquetá, que é uma ilha que fica perto do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e lá o Augusto ele conhece a irmã do Felipe, que é a Carolina, né? A nossa Moreninha, né? E aí ele acaba se encantando pela moça, a moça tem toda uma série de qualificativos positivos, né? Ele se apaixona pela moça, mas a moça fala que, embora também esteja apaixonada, ela não pode ficar com ele, porque ela está presa a uma promessa de amor da infância, né? E pasmem, até o final do romance a gente vai descobrir, né, que esse amor de infância dela, na verdade, era o Augusto, né? Só que ela não havia reconhecido o Augusto em adulto, né? Mas aí eles acabam descobrindo, né, que eles eram apaixonados quando eram crianças, né? E a gente caminha aí para o tradicional final feliz do romance romântico, né? Bem, vamos ver outras características do romance romântico de um modo geral, né? Uma outra característica que a gente tem no romance romântico é a crítica à burguesia. Ora, né, se o romance romântico é a valorização do amor genuíno, do amor verdadeiro, né, é claro que o romantismo ele vai criticar o capitalismo, vai criticar o casamento por dote, o casamento por interesse, né? Então, em vários romances, principalmente no romance Senhora, que nós vamos ver depois, a gente vai ver essa crítica ao casamento por interesse, casamento por dinheiro, né? Afinal, né, romantismo é amor, né? Amor genuíno, amor verdadeiro. Outra característica do romance romântico, né, é que o amor salva,
né? O romântico, ele acredita que amar o outro, né? E aí a gente não está falando só de amor físico, amor entre homem e mulher, a gente está falando de amor ao próximo, né? O romantismo, ele acredita que o amor ao outro, ao próximo, salva, né? Então a gente vai observar em vários romances românticos, né, que o homem, quando se apaixona, né, ele acaba modificando, ele acaba melhorando o caráter, né, que o amor da mulher amada vai fazer com que esse homem seja melhor e vice-versa, né? Se a gente toma também como exemplo Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é um romance francês romântico, né? Quando o protagonista ajuda a Fantine, que é uma prostituta, ela vai melhorar de vida, né? Então, essa caracterização, essa característica do amor salva, o amor torna o mundo melhor, é uma característica romântica, né? O romântico, de um modo geral, ele se sente responsável pela sociedade, né? Ele sente que, se ele agir de maneira correta, ele pode valorizar a sociedade, ele pode fazer uma sociedade melhor. Uma outra característica geral do romance romântico é a valorização do campo, né? Muitas personagens têm como pano de fundo o campo, e até mesmo no romance urbano, que se passa na cidade do Rio de Janeiro, né? Quando a personagem ela quer fazer uma reflexão, ela quer melhorar, ela vai para o campo, né? Por quê? Acredita-se, né, e José de Alencar aplica muito isso nos romances dele, que o campo é o lugar genuíno das características brasileiras, né? Ou seja, o campo é o lugar que não foi afetado pelo estrangeiro. Lembrando que o romântico, ele valoriza uma sociedade tipicamente americana brasileira, né? Ele está num processo de construção de identidade nacional. Então, tudo que ele puder fazer para caracterizar uma sociedade brasileira com características tipicamente brasileiras, com vegetação, com animais, com cenário brasileiro, ele vai fazer, né? A gente vai ver posteriormente no indianismo, né, a força desse cenário, né, a força dessa pesquisa do autor em função de construção de uma sociedade tipicamente brasileira. Outra característica geral do romance romântico é o protagonista idealizado, né? Você nunca vai ter no romance romântico um protagonista mau caráter ou feio ou de características negativas. Se em princípio ele tiver essa característica, ele vai progredir para melhorar, como é o caso de Senhora, né? Em que o personagem principal ele começa com uma certa característica de mau caratismo, mas ele se apaixona pela mocinha, né, que é a Aurélia, e melhora o caráter dele, né? Mas esse romance a gente vai ver posteriormente. Então, esse protagonista idealizado, ele vai ter características de beleza, educação, bom caráter, forte, né? No caso do homem, bom provedor. No caso da mulher, bela, honrada, boa mãe, boa esposa, né? Todas as características positivas de um personagem idealizado. Se ele não tiver característica positiva, ele não vai ser esse protagonista, ele vai ser antagonista, né? Outra característica que a gente vai observar é a questão da submissão da mulher nos romances românticos. Essa não é uma característica propriamente romântica, é uma característica da época da sociedade patriarcal, né? Finalmente, né, assim, todo bom romance romântico ele caminha para um final feliz, né? Exceção feita, né, quando a protagonista ela não é casada. A gente vai observar que a gente tem então um processo de conhecimento, de conflito, resolução do conflito, final feliz e casamento dos protagonistas. Quando a protagonista ela não consegue se casar, né, ela acaba tendo um final infeliz, ela acaba morrendo. É o caso de dois romances do José de Alencar, Lucíula e Iracema. E Lucíula, a protagonista, é uma prostituta, então ela morre ao final, e Iracema, ela não se casa com Martim, né? Então ela também morre ao final. A gente vai ter outros exemplos de outros autores também, por exemplo, Bernardo Guimarães, também seminarista, em que ele também não consegue casar com a Margarida, então ela também morre ao final, né? Então essa é uma característica que aparece nos romances românticos, que é fruto da sociedade patriarcal. O que se esperava da mulher no século XIX? Que ela casasse
constituísse família, tivesse filhos e cuidasse da família, né? Então, quando há quebra dessa expectativa no romance romântico, a protagonista ela acaba vindo a falecer, né? Então é interessante que o romance romântico, de uma certa maneira, é como se fosse um guia para as mulheres da época, né? Como elas deveriam se portar na época, segundo toda uma expectativa patriarcal. Ok, pessoal? Hoje foi a nossa aula de introdução à prosa romântica, né? Beijos e até a próxima!